Chegamos ao último tópico da nossa lição, de uma lição que vem falando sobre os grandes impérios mundiais e a luta deles pela supremacia. Nós já estudamos nos primeiros tópicos da lição alguns símbolos proféticos, o que eles representam, o que eles informam quando apresentados no texto profético. No terceiro e no quarto tópico, nós vimos acerca dos dois primeiros animais descritos em Daniel capítulo 7. Nós vimos acerca do leão, e no tópico anterior, no tópico 4, nós vimos acerca do urso, cada qual representando um império. E agora nós vamos ver acerca do leopardo, que é o terceiro animal apresentado em Daniel capítulo 7. Vamos à primeira pergunta. Depois do urso veio o leopardo. Que nação tomou o lugar dos persas como o próximo grande império? Agora nós temos a figura do Império Grego, né? E a presença de Alexandre o Grande como grande monarca, general também, bom, estrategista e um monte de coisa. Alexandre, ele é tido pela história como Alexandre o Grande. Ele representou a Grécia aqui, conquistou, foi um dos povos que representou o povo que mais conquistou territórios e que mais estendeu suas conquistas e províncias. E Alexandre ele tinha um destaque, eu quero destacar aqui, pessoal, falando sobre Alexandre, eu quero destacar que Alexandre ele se mantém na história até hoje. Por quê? Porque Alexandre, ao conquistar uma província ou uma região, ele impunha a sua gramática e a sua língua. Então ele selecionou alguém, um gramático, um senhor, se não me engano, Dominício Drácio, alguma coisa assim. E não me lembro bem exatamente o nome, mas ele fez um abecedário, uma gramática simples, bem elementar, onde eles aprenderam, eles exigiam que as pessoas entendessem a sua língua, o seu idioma. E aí, quando Roma assume, que é a próxima futura consideração, né? Quando Roma mais tarde assumiu, ela encontra um império. Roma conquista o território, mas não conquista a cultura. Porque Alexandre morreu aos 30 e poucos anos e conquistou territórios, mas além da conquista ele impôs a sua cultura. E até hoje a cultura grega influencia a medicina e outras coisas. Então Alexandre, é digno de nota a frase, né? Alexandre o Grande, né? Exato. Que representa o leopardo com 4 cabeças. Isso. E que em Daniel 8, aí nós já vemos a figura do bode peludo. Uma outra imagem, né? Agora, é interessante Daniel 8, porque Daniel 8 dá nome ao império, né? Ao império, sim, ele destaca. Em Daniel 8, verso 21, faz menção do bode, que é o símbolo da Grécia agora lá em Daniel 8, e diz assim, que o bode peludo é o rei da Grécia. Então, só não citou o nome. Mas quem era a Grécia nesse período? A Grécia era um amontoado de cidades que estavam... ali em volta para o próximo Mediterrâneo. Não tinha qualquer expressão, mas a palavra profética já apontou. Será uma nação poderosa. E assim aconteceu. Agora, última pergunta. O que os chifres representam e como se assemelham às 4 cabeças desse animal? O chifre... acontece o seguinte, Losilei. Mais tarde, Alexandre morre. E ao morrer... há críticas a respeito de Alexandre. A gente ficou só elogiando, mas não podemos ser tão injustos, né? Temos que ser coerentes. Alexandre cometeu um grande erro. Um erro que talvez você, empresário, você, líder, comete. Não deixa um sucessor. Ele deixou 4 generais que o acompanharam as campanhas, mas ele não constituiu um deles como seu líder. E a partir do momento que ele morre, aí os generais ficam e cada um, em vez de se unir para se manter uma força contra as nações e manter sua hegemonia, não. Eles se dividiram, cada um ficou com uma parte do reino e mais tarde a Grécia passa a ser subjugada por outro reino, né? É isso aí, Losilei.
Exatamente. E os reis, né? Eu vou dar os nomes, né? Deixa Sim. eu ver se eu não esqueço. É Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e... Seleuco. Isso. E a última nação que perdurou por mais tempo foi a dinastia dos Seleucidas, né? É isso aí. Muito bem. E é interessante que nessa pergunta introduz um novo símbolo, né? Que são os chifres. Chifres. Que também tem conotação mais ligada a rei, né? A rei. Isso. É uma o mesmo outra, reino, né? outra forma de simbologia. figura, né? Uma outra figura aqui. Animal e chifres. Chifres. Indicando rei ou reinos ou impérios mais à frente. E esta apresentação de chifres aqui não está ligada à descrição de Daniel 7, mas à descrição de Daniel 8, né? Exatamente. Onde faz menção, então, de chifres surgindo. Mas a pergunta ainda tem uma sequência. De que forma sua orgulhosa filosofia influenciou o mundo e como o Evangelho a supera? Então, o irmão Marcelo já mencionou um pouquinho sobre a implantação ou a imposição da cultura helênica, que esse é o nome que é dado, né? É isso. Para a cultura grega, dado o nome de cultura helênica. Então, a cultura helênica ela foi imposta às nações conquistadas. A cultura, e aí a cultura está relacionada ao modo de vida, à linguagem, a práticas, organizações... retórica vem de lá também, né? A forma de se expressar. Expressar, né? E até de escrever. Né? Isso. Então, essa foi uma influência muito grande e que, inclusive, nos afeta até hoje. Muitas vezes nós temos dificuldade para entender determinadas questões bíblicas porque nós somos educados segundo a cultura helênica. Helênica, exatamente. Porque essa é a que chegou até nós. E muitas vezes quando nós pegamos o texto que é pautado pela cultura oriental, em alguns aspectos nós temos dificuldade. Muitas vezes, talvez você já tenha se perguntado, por que na Bíblia não está escrito assim? Deus é uma única pessoa, Deus é único, mas se manifesta em três pessoas. Não poderia ter isso escrito? Seria mais simples. Se a Bíblia fosse escrita por um grego, ou de acordo com a cultura helênica, talvez trouxesse essas afirmações bem objetivas, mas não foi. E aí nós temos que nos aprofundar e Deus nos dá capacidade para chegar nesse entendimento. Então, o detalhe da pergunta é que, entretanto, apesar de toda essa sapiência, né, esse conhecimento, né, ela não é soberana à vocação cristã, aos princípios cristãos, aos valores éticos cristãos e à sabedoria divina. Uhum. Exatamente. O Evangelho, daí o apóstolo Paulo diz, né? Aquilo que é sabedoria para os homens, para Deus, não é nada. E aquilo que é loucura para os homens, é a sabedoria divina. Então, e mesmo depois comentando acerca do Evangelho, Paulo diz que o Evangelho para os homens é uma coisa extremamente sem sentido. Imagine, o Evangelho está baseado na morte de alguém numa cruz, que é vergonha, que é escárnio. Os gregos baseiam a solução do problema deles com um defunto, né? Pois é. Mas nessa loucura está a nossa salvação. Nossa esperança. Irmão Marcelo, em vista de tudo isso que nós estudamos ao longo dessa lição, que falou sobre profecias, falou sobre símbolos, falou sobre a luta dos impérios, que lição prática, que lição objetiva nós podemos tirar da mesma? Deus está no controle, Luzir. Por mais que a gente às vezes se decepcione, entre em depressão, como é a campanha que vamos ter agora em agosto e setembro, ficamos assim ansiosos. Não, acalmai-vos, aquietai-vos. Ele diz, eu sou Deus. Eu tenho o controle das nações. Eu tenho como, se você permitir, conduzir tua vida, conduzir minha vida, assim como ele conduziu a vida de Ciro, homem pagão, e já sabia do seu futuro pela presciência. Ele conhece também a minha vida e a tua vida. E eu sei que Ele quer o melhor para mim e para você.
e para todos que nos assistem. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu tenho um recado muito especial para todos vocês. O recado é relacionado às nossas necessidades financeiras aqui na TV Conectados com Deus. Não é sempre que nós abrimos o nosso coração para a nossa comunidade para falar sobre o quanto carecemos do recurso que o Senhor tem lhe dado. Mas hoje eu senti a necessidade de falar um pouco com vocês sobre este assunto. Nós temos vivido, desde o final do ano passado, uma situação bastante complexa relacionada às finanças. E os nossos meses sempre têm sido de zero ao saldo necessário para cumprir com as despesas do mês, e daí se faz os pagamentos, voltamos à estaca zero, se reconstrói. No entanto, nós temos algumas situações de necessidades relacionado a equipamentos, relacionado a serviços que precisamos realizar para melhorar as produções, para melhorar aquilo que temos realizado aqui pelo Ministério Conectados com Deus. Então, eu gostaria de lançar um desafio para todos vocês que acompanham o programa Lição Interativa. Nós temos percebido que o programa Lição Interativa, através dos vídeos que são publicados diariamente, mais a transmissão de sexta-feira à noite, que milhares de pessoas têm assistido a essas programações, têm assistido à publicação deste material. Por exemplo, os vídeos das lições publicadas ao longo da semana têm alcançado uma média de 800 visualizações. 800 pessoas têm assistido cada um dos vídeos dos tópicos da lição da Escola Sabatina. Alguns deles, inclusive, têm ultrapassado a 1000 visualizações. Isso numa semana. Geralmente o primeiro, o segundo, às vezes até o terceiro tópico, passa de 1000 visualizações. Eu não sei porque a parte final da lição o pessoal acaba assistindo um pouquinho menos, mas mesmo assim tem alcançado 700, 800 visualizações os vídeos dos tópicos finais. Se cada uma dessas 1000 pessoas, ou dessas 800 pessoas que assistem às lições, os tópicos da lição da Escola Sabatina, se cada uma delas contribuísse com pelo menos R$30, irmãos, a nossa situação seria completamente diferente. E eu quero lançar um desafio para você. Coloque no seu coração contribuir com pelo menos R$30, se você ainda não é um doador aqui para a causa da TV Conectados com Deus, para a causa do programa Lição Interativa. É um desafio, não é muito. O que é R$30? Ou o que é R$50? Se você pode, dê mais. De R$50, se cada pessoa que está assistindo esta lição, doar R$50, ou se doar pelo menos R$30, muita coisa a mais poderá ser feita, muitas coisas poderão ser alcançadas. Então eu quero apelar ao seu coração, dê a sua contribuição, ajude este ministério.